Olá para você que me vê agora, seja bem-vinda e bem-vindo a mais um FDC Legacy Talks. Eu sou o Tomás Castilho e eu estou aqui novamente no estúdio do Futurum Group, que está abrindo as portas aqui para a gente fazer esse conteúdo em conjunto. Muito obrigado por estar aqui com a gente também conosco. E hoje a nossa convidada é a Andrea Krever, que é CEO da Sodexo On-Site Brasil, ela que é formada em nutrição pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, a Unijuí, e é executiva aí mais de 20 anos de experiência nos setores de alimentação e facilities. Andrea, tudo bem com você? Seja bem-vinda. Tudo bem, Tomás. Muito feliz em estar aqui. Obrigada pela oportunidade de estar aqui no Legacy Talks. Eu tenho o privilégio de fazer parte da comunidade do CEOs Legacy, que é quem teve essa iniciativa, então estou muito feliz em estar aqui batendo esse papo com você. Eu que estou feliz de te receber aqui, muito obrigado novamente. E, bom, vamos começar aqui com a nossa tradição, que é a sua autoapresentação. Falei um pouquinho aqui do seu currículo, mas eu queria ouvir quem é a Andrea Krever pela Andrea. Muito bem, muito bem. Bom, eu sou Andrea Krever, sou uma gaúcha, nasci numa cidade muito pequena, que fica a 500 quilômetros de Porto Alegre, que é onde a minha família toda reside ainda até hoje. Tenho uma família, nós somos em 7 irmãos, eu sou a mais jovem desses 7 irmãos, e também sou a única da família, dos irmãos, a fazer um curso superior. Então, sou de uma família muito simples, com uma matriarca muito forte, que nos ensinou muito valores e princípios, somos uma família muito unida, e por ser de uma família simples, quando eu decidi prestar o vestibular, eu precisava subsidiar os meus estudos. Então, portanto, eu trabalhava, e essa universidade que você falou, ela ficava a 115 quilômetros da minha cidade. Uau. Então, era um percurso rotineiro, mas a vontade, de fazer algo diferente, ela era maior. Há 20 anos atrás, eu ingressei na empresa como trainee, empresa essa que eu fiz toda a minha carreira, tive a oportunidade de passar por várias áreas, então fui de trainee, fui para a área comercial, tenho uma visão 360 dos negócios e nesses 20 anos eu aprendi bastante. E há 2 anos e meio atrás, eu fui convidada, numa reestruturação da empresa, para assumir a posição de CEO da Sodexo aqui no Brasil. Então, uma trajetória bonita, e que eu gosto muito de olhar para essa trajetória sempre com o positivismo que a gente deve olhar para a nossa carreira, para os ensinamentos que a gente tem. Então, me conectar sempre com as minhas origens é o que eu entendo que faz a diferença bastante grande aí para eu continuar olhando para frente no progresso das minhas atividades, da minha ascensão. Muito legal, Andrea. E a gente no começo aqui dos nossos episódios no FDC Legacy Talk sempre fazemos uma pergunta meio cósmica para os nossos participantes, para os nossos convidados e convidadas. E para você a gente selecionou a seguinte: para você, qual é um dos problemas mais alarmantes na sociedade hoje em dia? Bom, Tomás, eu hoje com essa visão toda que eu tenho dentro dessa sociedade, nós estando presentes em vários estados e municípios brasileiros, eu vejo cada vez mais a parte do ambiental e do social como sendo uma agenda prioritária para todas as empresas, A gente precisa transcender as paredes das nossas empresas e fazer uma diferença dentro da comunidade. Num país com tanta desigualdade social, a gente precisa ter atuações urgentes e diferentes, para desenvolver essas comunidades onde nós estamos inseridos. Então, isso é uma responsabilidade da minha empresa e da minha liderança perante a empresa onde eu estou atuando. Então, eu vejo isso cada vez mais alarmante. Nós estamos tendo diferenças sociais cada vez mais forte. A minha empresa trabalha com alimentação, é um dos, do core business da gente é alimentação. Então, eu ver que tem tantas pessoas com insegurança alimentar, a gente precisa fazer uma atuação muito diferente nisso. E também com a sustentabilidade. Se eu gero bastante resíduos, eu também estou indo contra a questão da alimentação e da equidade social, ter uma mudança dentro desse contexto. Então, são duas coisas que me preocupam muito e que eu entendo que, como líder,
né? Líder aí, nós somos em 47 mil colaboradores aqui no Brasil, que a gente consegue fazer a diferença nos lugares onde nós atuamos. Muito bom você ter falado isso, porque até é um dos pontos que eu quero trabalhar contigo daqui a pouco, falando sobre Sodexo. E vamos falar sobre a empresa. Eu acho que a gente pode começar falando sobre o trabalho que a Sodexo realiza hoje, que opera nos serviços de alimentação e facilities, né? Que, enfim, a sua carreira está centrada especificamente nesse negócio. São dois universos que vocês já mostraram que conseguem existir. Existe uma consonância, um trabalho que pode ser realizado nessas duas frentes, mas que são universos que têm seus desafios, né? Tem as suas particularidades. Como é que a empresa se preparou para assumir, então, essas duas frentes? Primeiramente, eu entendo que a gente fala em serviços de alimentação, em serviços de facilities. A nossa transformação de jornada, ela atua no modelo de experiências diferentes para melhorar a qualidade de vida com as pessoas com quem nós interagimos, né? Então, nós temos hoje, né, nos nossos 47 mil colaboradores, nós estamos na casa dos nossos clientes. E para isso, ter o engajamento das nossas pessoas e a capacitação delas é o primordial daquilo que nós precisamos. Nós temos especialistas que conseguem gerar atividades que levem uma diferenciação na experiência que nós entregamos aos nossos consumidores e também para as nossas pessoas internas. Quando eu falo em qualidade de vida, eu tenho que proporcionar qualidade de vida com respeito para os meus colaboradores, para eles prestarem esses serviços para os nossos consumidores e clientes. E também a Sodexo é uma empresa multinacional. Então, nós temos o privilégio de pensar global e atuar local, né? Ter esses aprendizados, e tudo isso são os ensinamentos que nós fomos tendo. Nós estamos aqui no Brasil há 47 anos, que nós completamos este ano. A Sodexo foi fundada há quase 60 anos atrás. Então, a gente tem uma trajetória de crescimento, nunca esquecendo do nosso core business, que é a alimentação, principalmente, 70% do nosso business é alimentação. E essa é a experiência diferente que a gente consegue gerar para os nossos consumidores no seu ambiente de trabalho. E também na conveniência, quando muitas vezes assim for, para levar para as suas casas. Então, tem uma extensão até as suas casas com aquilo que a gente pode proporcionar. Eu acho que esse é um pouco daquilo que a gente foi construindo ao longo desses anos para nós gerarmos experiências impactantes e diferentes na qualidade, que melhorem a qualidade de vida dos nossos consumidores. Muito legal. E somando-se a isso, é isso que você está respondendo agora. Eu estou fazendo um fio histórico na minha cabeça, assim, de a gente passar anos, a gente voltar anos atrás, a gente vai ver que existia aí uma discussão sobre a presença ou não de gorduras trans na comida, passamos a falar sobre transgênicos, passamos a falar sobre desertos alimentares. Então, isso tudo para ilustrar que a ideia da alimentação saudável é um elemento cada vez mais presente no imaginário das pessoas, né? Cada vez mais existem assuntos relacionados a isso e que são importantes para o público em geral. Como é que essa tendência de uma busca maior de conhecimento por parte do público sobre alimentar-se melhor se refletiu nas soluções que a Sodexo apresentou e apresenta hoje no mercado? Eu diria, Tomás, que depois da pandemia nós tivemos uma mudança comportamental bastante grande. A Sodexo ela é ligada, atenta a todas essas tendências e a gente faz pesquisas constantes. Você imagina que eu tenho contato hoje, né? Eu atendo 1,5 milhão de consumidores todos os dias e nós temos uma oportunidade na Sodexo Global de interagir com 80 milhões de pessoas todos os dias. E isso nos traz muitos insights. Para nós entendermos esse novo posicionamento, esse novo comportamento, a relação das pessoas com a alimentação, a gente fez, porque a gente falava sempre muito da saudabilidade, que é o que você está me perguntando agora. Nós tivemos 2 edições de uma pesquisa que nós realizamos. O Brasil foi um dos países selecionados para estar presente nessa pesquisa, que chama Food Barometer. Tá? E para nossa surpresa, a saudabilidade ela parece bastante alta. Mas a sustentabilidade está tomando uma proporção ainda maior. Brasileiros, quando perguntados sobre a relação, né, da alimentação sustentável, 91% dos brasileiros responderam que isso é valor para eles.
Porque dentro da a saudabilidade, ela está conectada com a sustentabilidade também. Né? Então, 91% dos brasileiros, quando a gente compara com 76% da média global. O brasileiro está à frente. Então, o que a gente precisa fazer para agregar valor para esse comportamento e para as decisões, facilitar as decisões dos consumidores no dia a dia, que levem à questão da sustentabilidade e também a saudabilidade? Tem que ter uma criatividade bastante grande, porque eu não posso ditar o que você vai ou o que você não vai consumir, mas eu sou uma grande influenciadora como empresa. Então, a gente tem ricos chefes hoje no Brasil todo, e nós investimos muito nos nossos chefes, nos treinamentos, porque eles são os responsáveis por criar pratos mais saborosos, pratos mais atrativos, que têm essa conexão, né, com a pegada da sustentabilidade muito forte. Então, aonde você faz escolhas inteligentes que vão gerar um impacto diferente dentro da sustentabilidade do ambiente onde a gente está, né, e também para trabalhar a questão da saudabilidade, que cada vez mais as pessoas estão muito preocupadas e muito curiosas de como fazer diferente, porque as tendências que a gente vê sobre peso, tem várias outras questões ligadas com a saudabilidade que a gente precisa influenciar. E você imagina que a gente está em vários setores de atuação. Então, a gente está lá nos hospitais, a gente está lá nas escolas, nas universidades, no meio corporativo, energia e recursos. Nós temos um leque todo de uma jornada do nosso consumidor que a gente tem um papel nessa educação daquilo que a gente pode influenciar positivamente. Mas isso está muito forte e eu tenho certeza que com os indicadores que a gente tem e que a gente vê nas tendências, isso vai se acentuar cada vez mais. Você citou a palavra que eu ia até te perguntar agora, falou de educação. Você vê que existe, mesmo que indiretamente, um papel educacional por parte desse trabalho, no sentido de oferecer mesmo, meio que indiretamente a experiência de um melhor consumo de alimentos para estes colaboradores em diferentes setores? Sim, com certeza. Né? Então, quando a gente atende as escolas, a gente começa pelo ensino primário, a gente atende lá no infantil. Então, ali a gente já está influenciando, né, o comportamento de alimentação daquelas crianças. E depois a gente segue na jornada junto com eles. Então, quanto mais criativos nós formos a partir do nosso menu, dos nossos pratos e tudo mais, com os nossos chefes, e a gente fala sempre da rica cultura que a gente tem aqui no Brasil, então nós trazendo essas diferenças culturais para aquilo que mais chega próximo ao afetivo das pessoas, a gente consegue ter um papel muito influenciador dentro do contexto. Eu não posso definir, mas eu posso sugerir. E essa sugestão, pela criatividade das nossas pessoas, a gente consegue alcançar patamares de muita satisfação. E isso faz parte daquilo que eu falo de levar qualidade de vida. Ajudar nas melhores escolhas para a saudabilidade, para a sustentabilidade das pessoas. Legal, e assim, se a gente parar para pensar, inclusive você que está assistindo, parar para pensar um pouquinho em alguns dados, né? É uma organização que está em 26 estados, né? Como você havia falado antes. 26 estados que consomem diferente, então tem suas culturas alimentares diferentes, em setores diferentes, pessoas totalmente diferentes. Então a gente está falando de uma enormidade de dados, de experiências, de expectativas que são geradas, né? Por parte dos seus clientes e um baita desafio que tem aí em justamente se tornar uma organização que é bem vista e bem avaliada por essa enormidade de pessoas, né? E com isso eu fico até uma pergunta que a gente tem na pauta sobre a visão de futuro da Sodexo. E eu queria muito somar essa pergunta à sua resposta, justamente essa heterogeneidade de desafios, de pessoas, de dados que vocês têm que trazer e têm que, de alguma maneira, assimilar todos os dias. Como que é esse desafio e construção dessa visão de futuro da Sodexo? A Sodexo, como dito anteriormente, ela é uma empresa que está hoje em 45 países. Em outubro de 2022, nós começamos um passo de transformação, de simplificação da nossa estrutura, exatamente para nós termos mais proximidade com o consumidor final. Então, quando eu olho para essa pegada da transformação, da simplificação do nosso negócio, é onde faz com que a gente tenha uma velocidade ainda maior para conectar com o crescimento que nós temos, porque nós estamos ali com a escutativa
mais perto dos nossos clientes e consumidores. E é isso que retroalimenta a parte da parte da estratégia que a gente tem como empresa, né? Então, olhando para essa parte da simplificação, a gente também começou a olhar para essas tendências todas, né? Então, de criar inovação, criar soluções que simplifiquem e facilitem a vida dos nossos colaboradores e também dos nossos consumidores, né? Então, essa transformação voltada para a inovação e para a simplificação é o que acelera o nosso negócio. E quando a gente olha para o futuro da Sodexo aqui no Brasil, eu vejo com muito bons olhos. Porque a gente tem um crescimento sustentável e, como eu disse, nós já estamos aqui há 47 anos e a gente continua olhando, ouvindo, estando cada vez mais perto dos nossos consumidores, exatamente para nós direcionarmos qual é a melhor estratégia para nós, daqui a 10 anos, qual é a minha ambição e qual é a estratégia que eu vou acomodando para entregar isso. Então, a Sodexo está aí presente há 60 anos, né? Foi fundada há 60 anos atrás, é forte, cresce, tem um crescimento orgânico muito bom, tem um crescimento também visionário, óbvio, inorgânico, para trazer mais, fazer mais em proporções diferentes. Como eu disse, o comportamento do consumidor ele está mudando, né? O consumidor é o maior influenciador na tomada de decisão do cliente, que é, né, quem nos contrata. Então, a gente precisa ter tecnologia, a gente está cada vez mais perto do nosso consumidor para ouvi-lo mais e para retroalimentar essa nossa oportunidade de crescimento constante e sustentável. Então, o futuro da Sodexo é muito conectado com todas essas tendências que a gente já falou e eu vejo que muito nós nos antecipamos aquilo que a gente sabe que vai acontecer e por isso que a gente cria a nossa jornada de sucesso. Muito legal. Bom, a gente vai falar um pouco mais de Sodexo um pouquinho mais para frente, mas eu queria muito utilizar essa parte do nosso programa para falar um pouco da sua pessoa, Andrea Krever, assumindo a liderança como CEO da Sodexo. E você assumiu até relativamente recente, né, o papel de CEO. Quais foram as principais prioridades estratégicas adotadas no momento que você assumiu esse papel e essa responsabilidade? É recente, eu estou na posição há 2 anos e meio, né? Foi em outubro de 2022, juntamente com essa reestruturação da empresa nessa parte de simplificação. Então, nós tínhamos uma estrutura bem diferente, né? Eu ocupava uma função de head do maior negócio aqui no Brasil, e depois teve essa reestruturação, onde eu tive o privilégio de estar ocupando essa cadeira. Conectada com a questão da simplificação, e a gente é uma empresa de pessoas para pessoas, né? Eu atendo 1,5 milhão de pessoas, então eu interajo todos os dias com isso. A gente precisou iniciar de uma forma ainda mais robusta a questão da transformação. A transformação dos nossos negócios voltado a uma aceleração da cultura de inovação. Nós estávamos aqui conversando antes, né, um pouco em relação à parte cultural que nós temos aqui no Brasil. Então, essa diferença de culturas e tudo mais torna o brasileiro muito criativo. Então, quando nós olhamos para a tecnologia, aceleração de tecnologia, aceleração da cultura de inovação, sempre eu falo em pessoas. Então, também precisamos fazer, e nós iniciamos isso lá atrás, com o desenvolvimento da nossa liderança, para ela ter um olhar e uma atitude muito mais empática no seu dia a dia. Porque a gente também, internamente, a gente tem o poder da influência com as nossas pessoas ali na ponta. Então, se eu te falar 2 iniciativas, ações iniciais, e elas continuam em ação, né? Porque a palavra transformação tem ação, né, dentro do transformar. Então, nós iniciamos com isso a jornada de olhar para o nosso consumidor, levando cada vez mais eficiência, mais produtividade, valor agregado para eles e também para as nossas pessoas internas. Então, no desenvolvimento das nossas pessoas, que vão estar lá lidando com as pessoas, é a nossa prioridade. Nós precisamos ter líderes cada vez mais criativos, mais próximos dos nossos clientes para nos ajudar nessa pegada e nessa jornada da transformação. Então, essas são as 2 principais frentes e o que nós vemos até o momento é que a gente continua evoluindo nisso.
Nós estamos trazendo as nossas lideranças, a gente está trazendo os nossos consumidores para uma outra visão, para um outro contexto, de fato, vendo que a Sodexo faz parte de uma experiência positiva e gera bastante valor para as empresas onde nós estamos. E te ouvindo falar, me soa até um processo bastante harmônico, né, de isso estar acontecendo. Eu queria muito te ouvir sobre o que você viu de desafios nesse processo, né? Quais foram as intempéries que você conseguiu, que você teve que enfrentar ou ainda está enfrentando? Eu entendo que é muito isso, Tomás. A gente, quando a gente fala de transformar, a gente vai trazer a tecnologia, a gente vai trazer a inovação, a gente investe muito em inovação, mas eu volto a dizer, né, o nosso principal ativo dentro da empresa são as pessoas. Então eu preciso estar muito conectada com as pessoas e eu tenho isso na minha essência, porque eu sempre entendi desde a minha infância que as conexões, elas geram muito valor, e depois que eu vim para o mundo corporativo, isso ficou ainda mais evidente. Então, quando a gente fala em transformar, em inovar, ele já é um desafio por si só, né? E quando eu falo que o meio para isso acontecer são as nossas pessoas, esse é o maior desafio. É estar constantemente capacitando, investindo em treinamento para que isso de fato aconteça. Porque eles são, além de tudo, os facilitadores perante aos nossos clientes para fazer com que aquilo aconteça. Porque às vezes a gente fala em inovação, a gente fala em hospitalidade, a gente acha que é somente ser disruptivo naquele meio. E muitas vezes não é isso. Então eles que sabem como fazer, a gente precisa ouvir cada vez mais e trazê-los para esse desenvolvimento mais próximo para a gente conseguir acelerar a transformação, a inovação e continuar fazendo com que a nossa empresa cresça bastante nos anos para frente. Muito bom, muito bom. André, você entrou na Sodexo como trainee, certo? Certíssimo. E aí você seguiu uma carreira subindo, sendo promovida, realizando, enfrentando desafios até chegar a esta posição em que você está hoje. Queria muito te ouvir sobre, nessa sua trajetória, quais foram as marcas profissionais que você desenvolveu, características que você aprendeu, que você viu que de fato fazem parte do seu estilo gerencial e que hoje te ajudam nessa responsabilidade de ser CEO. Quando você se olha na sua posição hoje, você fala, realmente, são conhecimentos que eu adquiri que me são muito valiosos hoje para esse trabalho que eu estou fazendo. Como eu acabei de falar, né? Desde a minha infância eu aprendi que as conexões humanas, elas são um diferencial para você ter esse papel transformador. Porque a liderança, você não cria, né? Você vai desenvolvendo essa liderança ao longo do tempo. E quando eu entrei no mundo corporativo, eu tive a certeza de que isso, de fato, era um diferencial. Pois bem, entrei numa empresa de pessoas para pessoas, né? Que esse é o nosso maior ativo aqui dentro. Então, essas conexões, essas interações com pessoas, gostar de pessoas, ter a escutativa. Eu sou uma profissional que gosta muito de estar perto das pessoas. Nós aqui no Brasil, eu não tenho um espaço onde todos os meus colaboradores estão aí junto comigo. Então a gente tem um desafio um pouco maior, porque nós estamos em quase 3 mil endereços. Então a gente precisa ter uma forma de engajar essas pessoas num propósito, nos valores da empresa, um pouquinho maior. Então eu acho que um grande diferencial, né, é essa parte de gostar de pessoas, a escuta ativa, estar próximo das nossas pessoas para somar isso àquilo que a gente precisa no papel da estratégia, porque a estratégia, né, ela é viva. Então você precisa estar sempre trazendo mais o contexto e o conceito das pessoas, fazendo por pessoas de uma forma diferente. Eu acho que essa conexão é um grande diferencial. E eu tive a oportunidade de fazer parte de uma empresa, de estar numa empresa onde essas conexões elas são muito importantes. Quantos colaboradores tem a Sodexo no Brasil? No Brasil, nós somos 47 mil colaboradores e, globalmente falando, nós somos 420 mil. Nossa, é muita gente, assim, é uma média cidade, assim, no Brasil, né, a Sodexo, pensando globalmente, né, e pensando apenas especificamente no Brasil, que já por si só já é um desafio mais do que suficiente, né,
E você falou, e você respondeu até parcialmente um pouco da minha próxima pergunta, essa característica essas características que você trouxe. A minha dúvida é, se a gente está falando dessa quantidade de pessoas, como é que a gente consegue alinhar pessoas que têm seus sonhos, seus medos, suas expectativas com o trabalho em um propósito único ou algo muito próximo disso? Como é que é o trabalho que você tem realizado para fazer isso acontecer? É estar cada vez mais próximo das nossas pessoas, né? A gente tem trilhas de treinamento, tem tudo, mas nada justifica ou nada é melhor do que as conexões humanas. Então, a escuta ativa, estar cada vez mais próximo, não só eu na minha posição, mas todo o meu time de liderança. Cada vez termos conexões mais próximas com as pessoas, a gente consegue engajá-los em um propósito comum. A gente tem o nosso EVP, né, que a gente diz que a gente quer cada vez mais, né, ter as nossas pessoas agindo com propósito, fazer parte do protagonismo, ou seja, desenvolvendo as suas próprias carreiras. E eu só consigo ter o legado e ter aquela questão de desejo de pertencer, né, ali. E eu só consigo fazer isso estando perto, ouvindo e conseguindo trazer um ambiente de muito respeito e que os valores sejam muito parecidos com os dessas pessoas. Então, isso é muito importante. Dentro da Sodexo, nós temos pessoas de jornada longa, né? Assim como eu tenho 20 anos de empresa, nós temos pessoas com ainda jornadas maiores, e a gente sempre cita que o diferencial são as pessoas estar perto daquilo que nós entregamos lá na ponta. Então, isso é muito importante. Muito bom. Então, já que a gente começou a falar de propósito, vamos falar um pouco de propósito aqui nessa conversa contigo, Andréia. E eu vou fazer a velha pergunta que a gente já faz aí, devemos fazer isso desde que as empresas se tornaram empresas, né? Que é a ideia de como é que você integra o propósito transformador à estratégia do negócio. A Sodexo parece que, de alguma maneira, a quem está vendo de fora, conseguiu, de alguma forma, fazer essa conexão, né, da estratégia do negócio que está sendo realizado, que gera receita, que gera resultado, com um propósito transformador que traz, de alguma maneira, um impacto positivo para a pessoa, sociedade. Queria muito te ouvir sobre a sua impressão disso. Sim. Quando a gente fala em propósito, quando a gente fala em legado, e antes eu falei que as duas maiores preocupações é a parte social, né, a diferença social e a parte da sustentabilidade, a gente identifica que a nossa maneira de atuação, ela vai muito além de uma estratégia, né? É o nosso jeito de ser. Então, eu preciso ter aquilo ali muito bem aculturado dentro da minha empresa, dentro das minhas pessoas, para que todos nós façamos o mesmo, para nós entregarmos resultados diferentes. Então, quando eu olho para a parte da diversidade, equidade e inclusão, a gente é referência aqui no Brasil, né? Nós temos uma estratégia muito clara. E essa diversificação, que nós estamos num país que tem essas diferenças culturais, isso é muito rico, que faz com que o brasileiro seja muito criativo, que ele seja inovador, que ele acelere. Então, tudo, quando a gente olha para isso e a gente entende que essa é nossa... Eu não preciso pensar que eu vou fazer algo para reduzir algum impacto ambiental, porque eu vou fazer isso como uma estratégia. Isso já está intrínseco dentro do nosso negócio. E quando eu entendo que a gente é uma empresa com muita responsabilidade e que vai além das paredes aonde nós estamos, que olha para a sociedade, que olha para as nossas conexões, que olha para as pessoas com uma maneira genuína de fazer aquilo ali acontecer, eu vejo que esse é um caminho diferente. Porque quando você sabe exatamente qual é o legado, aonde você quer chegar, a estratégia você vai fazendo, vai construindo ela para chegar até lá. E hoje não tem como a gente fazer negócios responsáveis sem nós ter o ESG. É que a nossa estratégia, inclusive do ESG, que faz parte do nosso negócio, a gente tem a nossa maneira de ser e a nossa estratégia, a gente nomeou ela como o jeito que nós cuidamos da vida. Então essas conexões, e de novo, isso vem muito da materialização do ser humano que faz a diferença no dia a dia. Nós temos aqui uma responsabilidade
muito grande com a longevidade da empresa e com a formação de novos postos de trabalho, né? A gente é um empregador de bastante relevância e a gente não quer parar por aí. Então, quando eu olho para a transformação, eu olho para a inovação, é óbvio que a gente tem outras maneiras de fazer as coisas acontecerem na velocidade que tem que ser, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho tantas oportunidades de crescer o meu negócio, seja para outras frentes de trabalho, como agora nós criamos, dentro disso mesmo, de ouvir os nossos consumidores. Então, o empoderamento das pessoas, a conveniência que eles querem, né? A simplificação das coisas, a gente começa também nos autodesafiar para dentro disso, pensando em como que eu posso fazer diferente para agregar mais para o nosso consumidor ali no dia a dia. Aí eu trago, então dentro desse nosso jeito de ser, eu trago a inovação como parte dessa estratégia. Os micromercados autônomos, por exemplo, a gente foi pioneiro no lançamento desse novo serviço dentro das nossas unidades corporativas. Sim. E agora nós já expandimos para escolas, nós lançamos no final de 2023 e nós pretendemos até agosto de 2025 estar com 190 unidades. É um sucesso de aceitação. Então, o meu jeito de ser é facilitar a vida daquele meu consumidor, facilitar a vida do meu colaborador, dos meus fornecedores, porque a gente é um ecossistema. Né? E também olhar para o impacto ambiental e social que a gente pode estar fazendo diferente no nosso dia a dia. Então, a nossa estratégia ela é muito mais ampla. Não estou falando de um número financeiro. Muito bom. E se a gente pudesse elencar, que a gente começou até a nossa conversa falando sobre os problemas mais alarmantes na sociedade, e eu queria muito que você fizesse esse exercício com a gente, comigo e com quem está nos assistindo, se você conseguisse colocar a Sodexo de frente no enfrentamento a certos problemas. Você falou do ambiental, do social. Em que frentes você acredita que o trabalho que a Sodexo está realizando hoje, seja no impacto positivo a pessoas de minorias sociais, enfim, uma série de outros trabalhos que até tem alguns aqui que eu gostaria muito de citar e te ouvir posteriormente, mas quais são essas frentes hoje que a Sodexo, de alguma maneira, está atuando no enfrentamento? Eu vou iniciar a citar na parte ambiental, né? Na parte da sustentabilidade, principalmente. Nós somos líderes em alimentação aqui no Brasil e no mundo também. Com isso, a gente é um grande gerador de resíduos orgânicos. Numa sociedade, aí uma coisa conecta a outra, né? Numa sociedade onde 1/3 daquilo que nós produzimos é desperdiçado, não condiz com aquilo que a gente fala de uma sociedade mais justa, né? Com pessoas passando fome ou em outro lado a gente gerando mais impactos ambientais. Então nós lançamos globalmente um programa que a gente chama Waste Watch. Aqui no Brasil nós já temos 50% das nossas unidades de alimentação que aderiram ao projeto. Nós reduzimos, desde o início do projeto, nós temos uma ambição como empresa, de reduzir em 50% o desperdício que nós geramos. Estamos nessa jornada. Aqui no Brasil a gente reduziu 22% agora no último ano. Isso refere-se a 3,6 milhões de refeições de refeições que nós salvamos de jogar aquilo ali no lixo. Entendi. Seriam 3 milhões de pessoas que teriam a sua alimentação ligada a isso. Depois a gente tem cozinha inteligente. As nossas cozinhas, aí vem tecnologia, inovação. A gente precisa mudar a nossa forma de entregar o produto, o meio como a gente entrega, pensando, isso é estratégia. Como que eu vou gerar um impacto diferente? Então, nós temos o Cozinha Inteligente, que é processo guiado por tecnologia, que a gente está falando em ergonomia, a gente está falando em redução de energia, a gente está falando em redução de água, então, redução do excedente, do desperdício também. E depois, quando eu falo da parte social, eu tenho muito orgulho em falar dos nossos projetos, né, das atuações que nós temos. E como eu falei, a gente está inserido em 25 estados, mais o Distrito Federal, e a gente tem uma responsabilidade como empresa muito grande no desenvolvimento social daquela comunidade.
Nós temos um projeto que a gente chama de Cozinha Solidária, que a gente faz primeiro, a gente leva alimentação para pessoas, né, que estão com vulnerabilidade social, e também nós temos um forte compromisso em desenvolver aquela comunidade. Então, vou te dar um exemplo que a gente fez em parceria, porque isso também, a gente trabalha com os nossos fornecedores e com os nossos clientes. A gente fez uma parceria com a Coca-Cola em Manaus, no Cozinha Solidária, aonde é uma parceria de 3 anos, a princípio, porque tem com outros clientes também que a gente iniciou parcerias e a gente continua até hoje, e a gente está aumentando essas parcerias. Então, a gente investiu quase R$1 milhão de reais para fazer o start dessa iniciativa. O que nós desenvolvemos com isso? A gente leva para comunidades mais carentes, pessoas vulneráveis, né? São 1.500 refeições por mês. E também no outro lado, no desenvolvimento, principalmente mulheres. A gente é uma empresa que tem 67% dos nossos colaboradores são mulheres, e a gente entende que a gente precisa também capacitar mulheres em sociedades onde tem uma vulnerabilidade maior, em regiões que tem, para elas serem autônomas e, quem sabe, por que não empreendedoras no futuro. Então, esse projeto em Manaus, a gente capacitou 90 mulheres para elas vender o seu produto. Então, são novos empreendedores que podem surgir daqui a pouco. Então, tem inúmeras iniciativas que a gente realiza, né? São diferentes em cada um dos lugares onde nós atuamos, mas sempre a gente olha para isso, como que eu posso, de fato, fazer a diferença naquele lugar onde eu estou inserida. A gente até deixou em destaque aqui a Sodexo Stop Hunger Foundation como um dos projetos até em destaque. Eu até procurei no site de vocês, vi um pouco. Esse é um dos projetos, né? Você acabou citando vários outros agora aqui. E eu queria dar andamento na nossa conversa. Sodexo tem um programa reconhecido internacionalmente que prepara os colaboradores para apoiar colegas que estão em situação de violência, né? Ah, sim. Isso também é outra coisa que eu achei sensacional. Queria muito te ouvir a respeito dessa iniciativa, até porque é interessante, eu tive contato com algumas iniciativas de empresas, restaurantes, por exemplo, aqui em São Paulo, em que você tem alguns anúncios, sim. cartazes, cartazes, faça gestos, enfim, Isso. se você se sentir em uma situação de insegurança, de violência. Queria muito que você falasse, então, Andréia, sobre essas ações relacionadas também à violência. O projeto Fadas Madrinhas, ele iniciou aqui no Brasil por pessoas da nossa equipe, né, que se viram olhando para aquele mesmo propósito. Ele iniciou depois da pandemia. Como eu havia dito, 67% do nosso número de colaboradores são mulheres, e a gente muito ouviu na mídia, né, as situações de violência doméstica, não só violência física, mas vários tipos de violência contra mulheres. E isso também é algo que fez as nossas pessoas se movimentarem para serem voluntárias e criar um grupo de pessoas que façam esse atendimento a essas mulheres, porque, olhando a tendência, 67% de mulheres, e fazendo análise do que estava acontecendo, a gente chegou a uma conclusão que possivelmente nós poderíamos ter colaboradoras nossas passando por algum tipo, né, de violência doméstica. Esse grupo hoje ele é formado por 75 colaboradores. Eles formaram o grupo, trouxeram a ideia, e o que a gente fez como empresa? A gente proporcionou a capacitação dessas pessoas em meios jurídicos, em meios psicológicos, todos os caminhos de como prestar essa assessoria para as mulheres, inclusive os canais. Os canais, como você citou, né? Ali tem cartazes, os nossos canais internos, de como chegar a esse atendimento. Então, a gente fez essa divulgação do Fadas Madrinhas e, olha, em 3 anos e pouco que iniciou esse projeto, e ele está mais forte do que nunca, a gente atendeu 500 mulheres em situação de violência, né?
seja patrimonial, seja física, seja psicológica, tem inúmeros outros tipos, e cada vez que a gente vai olhando mais para isso, e eminente desses 500 atendimentos, a gente teve 10 mulheres que, pelo atendimento que elas tiveram, elas foram salvas de algo que poderia acontecer. Então, era eminentemente um risco contra a saúde e a vida daquela mulher. Então, quando a gente fala 10 pessoas, é muito. Uma pessoa é muito. E isso a gente tem essa conexão muito forte. Com isso, nós levamos isso para muitos dos nossos clientes, que daí começou a nossa premiação, e depois a nossa equipe foi premiada com esse projeto globalmente, e a gente levou para outros países também, com um atendimento bem diferenciado. Então, quando a gente lida com pessoas, trabalha com pessoas na nossa relação, cada ser humano tem muita importância. Então, todo o movimento que a gente faz, a gente pensa no indivíduo, né? E depois aquilo ali vai virando uma sociedade. Mas você citou, eu gostaria só de falar um pouquinho do Instituto do Stop Hunger, que você trouxe. O Stop Hunger é um instituto que ele foi criado há 27, 28 anos atrás, pela Sodexo. Ele foi fundado pela Sodexo. Sim. Ele continua sendo, né, subsidiado ali tudo pela Sodexo. E nós temos, de novo, duas frentes muito importantes, né? Uma, assim como ele é um instituto, a gente tem conexões com algumas entidades, né, que levam alimentação para essa sociedade, para essas pessoas, famílias mais vulneráveis. Então, nós temos a associação, né, para destinar para alguns dessas instituições. E também agora, inclusive, nós estamos em campanha, por isso que eu quis falar um pouquinho sobre isso, a gente tem o Servatom. E o Servatom, ele é uma iniciativa onde nós temos um voluntariado muito grande na Sodexo Brasil, Sodexo Global, onde essas pessoas, junto com os nossos clientes, junto com nossos fornecedores, movimenta a arrecadação de alimentos para nós fazermos mais doações para essas instituições, né, que assim precisam para a gente, porque já diz, Stop Hunger, né, a gente quer terminar com a fome. E cada vez mais numa sociedade onde nós temos mais pessoas suscetíveis a isso, nós precisamos movimentar mais isso. Então nós estamos neste momento em campanha do Servatom para nós fazermos essa distribuição para as instituições que são nossas parceiras. Muito importante. Muito legal, muito obrigado por ter divulgado aqui, pô, sensacional. Bom, a gente está chegando no final da nossa conversa, Andréia, e antes das recomendações, tem uma última pergunta para te fazer, relacionada a legado, né? Se você acessar, você que está nos vendo, acessar o site da Sodexo no Brasil e for na parte de premiações, vocês vão passar o mouse, uma quantidade inacreditável de premiações que a empresa tem. Então, eu destaquei até algumas aqui que eu deixei anotado. Então, Top Employee 2025, Top of Mind RH 2024. Então, a Sodexo é uma das 5 marcas mais lembradas pelos RHs na sua categoria. Disability Inc. 2024. Está até relacionado aqui o trabalho das fadas madrinhas que você citou. Também. Selo Municipal de Direitos Humanos e Diversidade, Selo Amiga do Idoso 2023-2024. Então, assim, são vários grupos e várias vertentes que mostram o impacto positivo que a empresa tem gerado em diferentes frentes, né? Isso que é o que chama até mais atenção nesse sentido, de alguma maneira a Sodexo consegue trazer ou dar uma mão em um determinado segmento social que tem vulnerabilidade ou vive em uma situação vulnerável diante de certas questões sociais. Queria muito te ouvir, você falou também muito de outros trabalhos que vocês realizaram. Olhando essa vitrine de troféus, o que vem à sua mente e a partir daí, quais são os próximos passos? Eu entendo que isso de novo, isso está muito conectado com o que eu falo, que é o nosso jeito de ser. A gente não tem que fazer alguma coisa para mostrar para a sociedade. E nós temos a sorte, né, e a oportunidade de trabalhar numa empresa que é de origem familiar, né? Nós tivemos o fundador dessa empresa, que é o Belon, que ele trouxe isso muito genuíno na nossa maneira de fazer negócios, né? Então,
quando a gente fala, na maioria, né, disso tudo ali que a gente falou, a conexão com as pessoas, o respeito com as pessoas, a parte da diversidade, né, quando falamos em top employer, gente, para nós foi uma celebração muito grande. Isso é bem recente, como você mesmo colocou. Mas ele deixou esse legado para a empresa. E a empresa, ela cresceu muito, mas ela não perdeu os seus princípios. Continua sendo gerida pela família, então ainda tem aquela questão de gerar um impacto diferente, de fato, e é um somatório. Quando você fala, é o meu jeito de ser, e o meu colaborador entende qual é o jeito de ser e conecta os seus valores, a gente vai transformando as coisas sem esforço, sem precisar criar algo. Então é uma continuidade que a gente tem dentro da empresa. Então esse legado do Belon, ele é muito forte e ele é muito vivo. Mesmo depois de 60 anos, a gente não começou a falar em diversidade agora. A gente não começou a falar em disability agora, porque tem alguma cota. Não, é porque essa é a nossa maneira de fazer negócios. Essa é a nossa responsabilidade em fazer. Então, o nosso acervo de troféus, ele é gigante, né? E ele vai continuar crescendo bastante. E eu acho que é muito isso, né? A gente faz negócios de uma maneira muito responsável e não é acima de tudo. Pelo contrário. Quando a gente tem a diversidade, quando a gente consegue fazer as coisas diferentes, o nosso crescimento ele vem, e de uma forma muito sustentável e duradoura. E é o que nós temos aí de história nesses 60 anos, né, de muito sucesso, e que eu tenho certeza que vai continuar sendo ainda de mais sucesso pela frente. Muito bom, Andréa Krever. Antes da gente finalizar, seguimos aqui para a última questão, que são as suas recomendações de livro, de filme, de série, de passeio, de qualquer coisa que você acha interessante dividir aqui com o nosso público. O que você gostaria de recomendar pra gente? Bom, eu acho que eu acabei já falando, né, de voltar nas conexões das origens. Isso é parte essencial pra gente, ainda mais quando a gente tem uma família toda que continua residindo nesse lugar, né? Então você volta bastante. Mas quando eu falo tem duas coisas assim. Tem um livro que me marcou muito, e foi antes, inclusive, de eu entrar no meio corporativo, no mundo corporativo. E ele é quase um guia, ele é muito vivo até hoje. Então eu estou falando de um livro que me foi apresentado há uns 25 anos atrás, talvez, e ele é muito vivo até hoje, que é A Arte da Guerra, né? Quando a gente fala e ele é mais atual ainda, porque eu não estou falando só do meio corporativo, estou falando de vida pessoal também. Sim. Né? Quando a gente faz planejamento, a gente consegue desenhar a melhor estratégia e ter a melhor liderança. São os 3 pilares dentro de um contexto. Então, quando eu falei antes, a gente não forma liderança, mas a gente, né, o nosso estilo de liderança, ele vai se adaptando ao longo da vida conforme aquilo que você vai encontrando. Então, A Arte da Guerra, para mim, é um livro muito atual. E quando a gente olha hoje, cada vez mais a gente fala em saúde mental. Eu sou uma pessoa que gosta muito de esporte, eu gosto muito de interagir, cuido da minha qualidade de vida, cuido da minha saúde, porque eu entendo que para estar à frente de uma empresa e responsável pelos nossos negócios, a gente precisa ter cada vez uma sanidade mental melhor, e tudo isso ajuda. Então a qualidade da vida que nós temos também se traduz na qualidade daquilo que nós entregamos nas nossas atividades. E também tem um filme, que ele é de 2006, eu era uma menina, que chama Clique. Sim, com Adam Sandler. Exatamente esse. E toda vez porque a gente no nosso cotidiano, a gente acaba esquecendo de ter as relações, a gente acaba acelerando muita coisa. E com isso, a gente vai tendo outros problemas. Então, a nossa qualidade de vida está muito ligada a viver aqueles momentos. Vivendo o momento com a escuta ativa e com tudo, é a forma que a gente consegue fazer o diferente e aportar mais para as pessoas que olham para a gente e que se espelham naquilo que a gente está fazendo. E para deixar um legado, isso precisa ser muito vivo. Então, a gente não tem que acelerar nada. A gente tem que viver cada momento intensamente como ele tem que ser, porque tudo somado vai fazer com que a gente vire pessoas melhores ali para frente. Muito legal. Então eu tive o prazer hoje de conversar com a Andréa Krever, que é CEO da Sodexo On-Site Brasil. Andréa,
Obrigado por estar aqui. Você gostou de estar aqui? Tomás, muito. Adorei, gente. Que bom. Muito. Estou muito confortável, estou muito bem. Muito obrigada aí pela condução. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Muito feliz em fazer parte da comunidade do Legacy e poder estar aqui no Legacy Talks falando com você. Pô, a gente que fica muito feliz de ter você aqui com a gente também, tanto na comunidade do CEOs Legacy e ter também a sua presença aqui para conversar um pouco sobre Sodexo, sobre carreira. Muito legal. E obrigado a você também que nos ouviu e nos viu até o presente momento. Se você ainda não viu os outros episódios da série FDC CEOs Legacy, é só seguir aqui no canal da Fundação Dom Cabral e procurar os últimos episódios. E a gente fica por aqui. Um beijo e até o próximo episódio. Olá, eu sou o Tomás Castilho, apresentador do FDC Legacy Talks, uma iniciativa do CEOs Legacy composta por líderes empresariais e capitaneada pela Fundação Dom Cabral para a construção de ações relevantes e sustentáveis para a sociedade, empresas e meio ambiente. O FDC Legacy Talks é uma parceria com o Futurum Group, gestora de capital e hub de inovação de atuação global, que conta com estrutura de ponta para empresas, investidores e empreendedores.